Você estava aqui na semana passada? Se você não estava, volta lá na primeira parte desse importante tema, liderança feminina, o regresso do ânima, da ânima. Vocês vão ver do que a gente está falando. E se você esteve aqui com a gente a semana passada, você vai assistir agora a segunda parte dessa importante discussão que gerou tantos aprendizados para os 4 aqui, né? Para todos nós, para a Kátia, para o Pailu, para o Júlio, para mim. Bem-vindos à segunda parte do episódio sobre liderança feminina do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Deixa eu voltar até num ponto, porque assim, eu acho que está estabelecido que um mundo menos machista é melhor, né? Eu acho que esse mundo com equilíbrio que tenha respeito, ele seria melhor. Mas também está estabelecido que a gente ainda carrega, mesmo que inconscientemente, esse machismo. E eu fiquei intrigado com aquilo que você comentou, sobre os 2 temas que você disse, sobre interromper as mulheres e... explicar. E assim, eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa machista, mas eu fiquei pensando, será que eu não faço isso também? Sabe, de inconscientemente interromper, assim, de tratar diferente quando o Leandro está explicando alguma coisa aqui e eu interrompo menos ele e eu explico menos o que ele fala se fosse uma mulher, né? Fiquei questionando comigo mesmo. Até porque eu trabalho, meu ramo é diferente. Eu tenho um escritório de arquitetura junto com a minha esposa, e no escritório tem a esposa, e tenho a minha esposa e mais 10 mulheres. Então, sou eu e mais 11 mulheres no escritório. E... Hoje você é o único homem lá? Eu sou o único homem no escritório, único. E assim, super harmônica a relação, assim, não vejo... Assim, eu não vejo diferença nem dificuldade nenhuma, e até por isso que eu entendo não ser machista. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, do que você viu, do que você estudou, é uma característica da maioria, não sei se é a maioria dos homens, mas é uma característica estabelecida em que os homens eles tendem a interromper mais as mulheres, por exemplo, do que os homens? É isso? Tendem. Você quer dizer? Tendem. Eu não sou especialista no tema, então não vou colocar números. Mas se a gente pesquisar facilmente, tem várias consultorias específicas, inclusive, sobre esse assunto, que trazem dados e fatos, mas com certeza, isso está no viés inconsciente. O homem, ele explica mais quando uma mulher está falando, ele tenta colocar as palavras dele para explicar para outros homens o que ela quer dizer na linguagem deles. Então, ele tem que traduzir para uma linguagem masculina para a gente entender melhor, né? E o interromper, a mesma coisa. Espera aí, nós estamos falando aqui, mas aí tá no inconsciente. É sem querer, eu vou usar essa frase. É sem querer, eu interrompi, mas... Porque, assim, também não estou prestando tanta atenção no que a Kátia está falando. Esse é um ponto interessante. Então, assim, eu interrompi, mas, desculpa, não era a intenção, mas eu também não estava prestando muita atenção no que você estava falando. Então, isso sim acontece. E para mim também, é super recente, faz uns 3 anos realmente que eu vi sobre esse tema a primeira vez. E é legal tu fazer essa reflexão, Júlio, porque tu vai começar a observar no teu dia a dia se você faz. E no trabalho foi assim, depois a gente contratou uma pessoa e ela fez essa palestra lá, assim, reverberou semanas aquela coisa do tipo assim, tá, deixa a Kátia terminar de falar. O que você fez agora foi mansplaining. Eles se ajudando, mas de fato não era piada. Falou, né? Não era piada, era realmente aquela coisa do tipo assim, peraí, viu, a gente tá fazendo. Porque você toma consciência. E aí tem mais força quando é um homem que tá alertando outro homem? Tem. Porque ele não se sente criticado por uma mulher tá criticando. Não tem um mimimi dela ali. Não, tem um outro cara olhando e validando. Cara, realmente você tá vacilando. Daí tem uma validação que é diferente. Eu queria trazer... Vai lá que eu quero puxar pro título. Eu quero trazer um ponto aqui que assim, talvez eu seja um ponto fora da curva. Eu vou explicar. Eu nasci e cresci no meio de mulheres, ou seja, eu tenho 2 irmãs, 4 sobrinhas, esposa, 2 filhas e uma sogra sem marido. Então, assim, não é que eu entenda de mulheres, mas eu acho que se colocar na média com os outros masculinos, eu acho que tenho mais compreensão do feminino. E no mundo corporativo, quando eu comecei a me aprofundar mais na liderança, eu cheguei a ter 80 pessoas, dos quais
mais de 50% eram mulheres. Eu me dou muito bem com mulheres no trabalho, né? E eu consigo, às vezes, identificar quando a gente está caminhando para um negócio que eu estou deixando a equidade de lado. Então, eu fui um dos percursores para ajudar os outros masculinos. Cara, olha diferente. Cara, presta atenção nisso. Presta atenção naquele outro. Então, para mim, inconsciente, talvez, porque nunca fui intencional de querer modificar o macho, o machista, nunca fui intencional. Mas quando eu percebia numa mesa que tinha algo estranho caminhando para, eu falo, não cabe, cara. Pensa direito o que você está fazendo, ou reflete sobre. E as pessoas começaram a me respeitar mais por causa disso. E aí as meninas, as mulheres, falaram assim, nossa, a gente precisa ajudar o Pai Lu, porque ele está levantando uma bandeira em prol de todos. Entende? Sim. Então, como é que a gente faz agora para ter outros Pai Lus atuando dessa forma? Com mais equidade, entendeu? Então, eu não sei. Eu acho que tem muito do próprio ser humano, né? Primeiro ele entender e achar que aquilo é o correto, é o caminho, é o futuro, é o ajuste necessário para viver no coletivo, para depois começar a ajudar o próximo. E entre homens existe um código de honra, né? Então, assim, quando um homem fala para outro homem, tem um peso. Agora, talvez a mulher tentando impor algo que o homem tem que mudar, deve ter outro peso no consciente e inconsciente do masculino. Tem. Pode ser esse o caminho. E não é nem o foco ou o tema, mas o contrário também existe. Quando duas mulheres estão conversando, e aí a gente pode entrar na esfera das mulheres serem machistas, porque sim, existe, e sim, é um dos trabalhos que eu faço, por exemplo, com um grupo de mulheres se sair uma fofoca sobre esta, o resto do grupo não deixa isso aumentar. Por quê? Porque a gente, entre mulheres, tem que se proteger de sim. Se eu estiver numa mesa de bar, e já aconteceu várias vezes, e a piada for alguma outra mulher, eu paro a discussão. Eu me meto falando, não, na minha frente não vai falar da fulano. Não é assunto. Mesa de bar não é assunto. Eu não vou presenciar isso. Muda o assunto. Então, é um movimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente, como mulher, usa aquilo como, cara, tu viu, pá? Não, fulana, não sei o quê. E aquilo vai tornando uma doença mesmo, uma coisa ruim. Então, o letrar mulheres também sobre algumas coisas de, gente, ó, isso aqui que a gente está falando, colocar na nossa cabeça, mas não é verdade. Eu gostaria muito de ter esse cargo, mas sabe que é só homens que acabam indo por esse caminho. Botar na tua cabeça. Amiga, botar na tua cabeça. Tu quer muito? Vamos lá. Vamos por aqui. Quais são as competências que esse cargo precisa? pede? O que você está fazendo, né? Eu trabalho basicamente com cidades do interior, então não tem capital envolvida. A visão de mundo é bastante diferente em vários aspectos. E tem muito mais machismo no ambiente feminino. Entre as mulheres. E essa coisa mesmo de muitas delas acharem que tem que ser no grito para serem ouvidas. E eu só vou liderar o chão de fábrica se for gritando, se for mandando, porque senão um monte de gente no chão de fábrica não vai me ouvir. O que muitas vezes acontece. Te interrompendo. Eu tô assumindo uma premissa que nem eu acredito, tá? Mas se só é possível falar, né? Depois aqui que é ser menos machista mesmo que inconscientemente. Gostei, Júlio, do alarme. Mas, cara, vamos lá. Se é necessário gritar no chão de fábrica para liderar, eu não acredito na premissa, mas eu vou assumir ela aqui ficticiamente. Fictícia, né? Ficcionalmente. Então, vamos lá. Então, a questão de gritar não tem a ver com mulher ou com homem. Tem a ver com uma necessidade da posição. Concorda? Então, vamos lá. Vamos assumir, ó. É preciso gritar. Por quê? Porque aqui faz muito barulho e se você não gritar, ninguém te ouve. Ótimo. Então, quem vai ter que gritar? Qualquer pessoa que esteja no cargo. Agora, quando eu tenho que gritar porque eu sou mulher, aí nós estamos entrando no machismo. Acho que o principal ponto que eu quero colocar aqui, antes da gente, até para aproveitar o tempo que a gente ainda tem, falar um pouco sobre o que significa, portanto, uma liderança feminina, seja para homens ou para mulheres, é que o machismo é uma doença. O machismo é uma doença que afeta os homens. Afeta as mulheres no sentido da violência, da desqualificação e de tantas outras questões que são perversas, mas machuca o homem na questão que ele não pode entrar em contato com a sua essência, ele não pode lidar com o seu espectro emocional, e as piores doenças são aquelas que começam no campo emocional, porque depois elas somatizam, soma é corpo, né?
expressão técnica para corpo. Então, aquilo que não está resolvido no campo psíquico ou emocional transfere-se para a soma, por isso somatiza, e aí, quando pega no corpo, o bicho fica mais complicado, porque aí começam os bruxismos, começam as colites, que é a inflamação da parede do intestino, que é dificílimo de tratar, começam os cânceres, começam os ataques cardíacos, para não falar dos burnouts. O que fica pior ainda, aí o cara tá em depressão, o cara tá num burnout, mas no machismo, homem não pode entrar na depressão, sabe quando que ele vai tratar disso? Nunca. Ele vai tratar o dia que ele cair de cama. Sabe quando que ele vai tratar, por exemplo, uma úlcera? Eu tô com um negócio estranho, agora que eu bebi muito. Não é porque eu tô engolindo as minhas emoções. Não é porque eu nunca posso falar das minhas aflições. É porque eu bebi muito, é porque eu comi algum churrasco ali que me fez mal. Não, é porque você não pode elaborar suas emoções. A hora que esse negócio virar uma ferida perigosíssima, que você já não conseguir mais nem se alimentar direito, tarde demais. Então, o machismo é péssimo para as mulheres pelos motivos que nós já sabemos há alguns anos. O que a gente está descortinando, e talvez eu estou dizendo isso para ajudar outros homens que queiram, às vezes até participar e falar, cara, eu quero numa mesa dizer para os meus amigos que, pô, esse comentário não cabe mais, mas aí eu vou ser dilacerado, e eu também não quero ser excluído do grupo. O que eu faço? Cara, primeiro, toma consciência, isso é uma doença. O machismo está fazendo você, homem, ficar doente. Abre o olho. Você está tomando veneno e está esperando que os outros morram. Não funciona desse jeito. Se você tomar veneno, quem morre é você. Faz sentido? Faz. Apesar da ênfase que eu dei aqui à questão. Agora, turma, nesse sentido todo, e a gente falou que não ia abordar necessariamente, né, a questão das mulheres na liderança ou não, mas pelo visto foi preciso fazer esse preâmbulo, né, essa colocação. Para a gente ir fechando, mas aí conectar com a proposta do tema, que é falar de liderança feminina, mas no sentido dos aspectos, a gente até simbolicamente propôs, né, que o subtítulo fosse o regresso do ânima. Então eu vou colocar aqui o conceito de ânima e ânimos bem rapidamente, para a gente falar então qual a importância da liderança feminina também para as mulheres. Porque agora que você colocou a questão do machismo também presente no comportamento de muitas mulheres, liderança feminina me parece ser algo importante para as mulheres. E agora que a gente colocou a premissa do tamanho da doença que o machismo pode gerar nos homens, saber exercer uma liderança feminina também é importante para os homens. Ânimos e ânima, eu vou ser muito simplista aqui, mas é um conceito proposto por Jung, né? São expressões, acho que ele foi buscar no latim, mas ele não está falando aqui de nenhuma questão genética, biológica, ele está falando de elementos psíquicos. Então, o elemento psíquico, ânima, num indivíduo, é o elemento que vai trazer aspectos mais acolhedores, aspectos mais do carinho, do coletivo, do escutar, que estão historicamente mais associados às mulheres. Ah, mas todas as mulheres têm que ser assim? Não. Mas são aspectos naturalmente mais associados às mulheres e positivamente. Assim como os aspectos do ânimos, da força psíquica, ânimos, tem a ver com combatividade, com força, com segurança, com proteção, com enfrentamento. Só homens fazem isso? Claro que não. Né? São elementos mais associados aos homens, mas aqui ele está falando de força masculina ou feminina como forças complementares. O que quer dizer que um homem, e aí não importa a orientação sexual, tá? Zero, isso não entra em pauta aqui. Um homem biologicamente, né, cromossomo Y, que tem um excesso de força psíquica, ânimos, e uma negligência da força ânima, ele vai ser um sujeito brucutu. Ele vai querer discutir com todo mundo, ele vai querer brigar no trânsito o tempo inteiro, ele vai querer dar cotovelada para tomar o lugar de alguém na fila, porque, tem que entrar no meu lugar, o cara só estava passando. Aconteceu um caso recentemente, não foi? Um indivíduo matou outro ali porque achou que o cara estava furando a fila numa padaria. O cara não estava furando a fila, o cara foi chamado só para pegar uma encomenda, e o cara tomou um tiro e morreu porque o outro achou que está tomando a minha frente. Excesso de ânimos, falta de ânima. No ânima presente, ele pelo menos diria, o que será que esse cara está fazendo? Por que será que ele está atravessando? E a mesma coisa uma mulher. Excesso de força ânima, ausência de força ânimos, pode ficar uma mulher muito doída, muito frágil, muito coitadinha, muito... Ai, esse lugar não é para mim, é só para os homens. Ai, marido, você pode cuidar de mim? Marido ou esposa, né? Mas uma mulher... Mas o contrário também. Um homem com muita força ânima, que negligencia o ânimos, fica um cara assustado na vida. Uma mulher com muita força ânimos e pouca força ânima, ela não acolhe, ela não cuida nem dela mesma. Pois bem, se a gente está falando de liderança e que líderes vão ser indivíduos que vão cuidar de homens e mulheres,
como é que um homem e uma mulher poderiam negligenciar a sua força psíquica feminina e serem líderes completos? Quem tiver a resposta de 1 milhão. Eu acho que é impossível. Se você não equilibra a força ânimos e ânima, se você não equilibra o masculino e o feminino dentro de você, a masculina e a feminina dentro de você, você está desequilibrado como indivíduo na vida. Inclusive nas lideranças que não dependem de cargo, né? E o ovo ou a galinha, por onde isso começa? Na tua percepção? Rapidamente. Eu inverti, viu? É eu que te Não, pergunto. mas começa com a gente reconhecer que o mundo hoje é predominantemente masculino. É muito mais exaltada e convocada a força masculina para homens e mulheres. Por isso foi linda a sua colocação. Poxa, gente, saibam, algumas mulheres acabam se machucando querendo ser muito masculinas, né? Sendo até machistas. Então vamos reconhecer, o mundo é predominantemente masculino. E aqui, de novo, vou ficar na questão das forças psíquicas. Ou a percepção de que esse é o certo. De que esse é o certo. Reconhecendo que esse é o contexto da largada, aí a gente se pergunta, como é que a gente equilibra isso? Opa, então a gente equilibra trazendo mais elementos femininos em consonância, tá certo? Acho que tá, né? Sim. Harmonizados com os elementos masculinos. Porque também, se a gente eliminar os elementos masculinos e apenas sobrepor os elementos femininos, a gente vai trocar um desequilíbrio pelo outro. Então, meu ponto é esse, é reconhecer que nós estamos desequilibrados e que o equilíbrio virá de trazer aquilo que falta. Hoje, o que é que falta? Falta aspectos femininos. Acho que tem um ponto anterior a isso tudo que você trouxe, então. Seguinte, entenda que quando a gente nasceu, cada um de nós aqui, precisou de um pai e uma mãe, né? Um masculino e um feminino. E esse pai ou mãe, presente ou não, bom pai, boa mãe, não importa. O pai e a mãe disse sim para você nascer, tá? Isso conceito, né? Precisou do sim, precisou do eu quero para acontecer e você nascer. Então você tem 50% da sua mãe, 50% do seu pai. Para todos. Igual. E o que molda, o que forja essa criança, esse novo ser humano, né? Vai ser como foi educado, como foi a cultura, como foram os exemplos e assim vai. E aí entra um monte de vertentes, tá? Então, conceitualmente falando, é impossível a gente achar que o ser humano nasceu de metade pai, metade mãe, né? E os cromossomos do lado do pai e do lado da mãe, então é meio a meio, mas que ele vai ser equilibrado assim na vida adulta. Porque tem uma série de interferências que vão mudar ele mais para a esquerda ou mais para a direita. E entenda mais para a esquerda, mais para a direita, mais masculino, mais feminino. E não necessariamente sempre no mesmo equilíbrio. Até a posição dele como filho na família muda isso. Tudo vai influenciar na vida adulta. Então, às vezes, a pessoa tem uma característica muito exacerbada do masculino e do machista, tem alguma coisa a ver com a família. Sim. Como ele foi criado, né? Qual foram as influências, não só do pai e da mãe, às vezes no bairro onde ele viveu. O tipo de escola. Exato, com os parentes, com a escola, todas as interações que ele teve na sua forja como ser humano, de criança para adolescente, de adolescente para adulto. E aí sim, começa a devolver à comunidade aquilo tudo que ele acumulou. Então, se ele foi muito criado só pela mãe, por exemplo, né? Ele tem o feminino exacerbado, mas faltou o masculino. E aí, às vezes, ele pode ter alguns medos, que você fala assim, pô, mas o cara precisa se impor mais, tal. Mas ele nem sabe por que ele não consegue se impor. Por quê? Porque tem a ver com o pregresso. Então, tem muito dessa coisa de entender como você foi criado, como foi influenciado para o que você está vendo dele na fase adulta, que é o reflexo disso. E aí sim, existe terapia, existem alguns caminhos para você fazer a correção de desvio, né? Mas é humanamente impossível de querer que todo mundo permeie 50-50. Mas existem também os podcasts que fazem as provocações para a gente pensar nisso, não é verdade? Não, mas você tem um ponto. Eu quero ouvir, obviamente, o Júlio e deixar a Kati para arrematar aqui, até porque você é a única presença biologicamente feminina, né? Então não é colocar o peso em você, mas é dar a você esse espaço. Mas dentro dessa linha que você falou, eu quero enaltecer uma coisa muito curiosa. Quando eu era criança, eu ouvia a música do Pepeu Gomes, Masculino e Feminino. Eu não sei se é exatamente esse o título, mas acho que é. Mas ele fala, ser um homem feminino
não fere o meu lado masculino. Pois bem, ao ouvir essa música, devo ter ouvido, eu não sei de que ano que é essa música, mas eu sei que é começo dos anos 80, aquilo me chamou a atenção, como criança, sabe? Entrou apenas como uma informação, sem julgamento. Pois bem, isso fez a diferença. Eu, pelo menos, não estranhei assuntos como esse que a gente está falando aqui. Mas você tem razão. Por exemplo, alguém que não ouviu essa música e só ouviu outro tipo de música que reforçava essa postura sempre homem é homem, mulher é mulher, e dentre os e tudo isso num estereótipo, você tem razão, cresceu com o desvio. E aí acho que, de novo, ao reconhecer o desvio, a gente passa a ter a responsabilidade de buscar um ponto de equilíbrio. Porque eu volto a dizer, o machismo é uma doença que está ferrando há séculos a vida dos homens. Sem que a gente perceba, é uma doença silenciosa que está ferrando os homens. Será que é à toa que os homens vivem menos que as mulheres? Não sei. Não sei. Por quê? Será que a gente não se judia mais? Será que a gente não engole mais merda emocional? Será que a gente não tem que ser forte, forte, forte e a gente vai quebrando por dentro? Não sei. Mas biologicamente a gente tem que ser, né? O homem, na sua essência, na sua natureza, ele é provedor, ele é, desde os primórdios, tá? Ele é o cara que na época das cavernas saía para fazer a caça, levar alimento para casa. É ele, não era a mulher que tinha que sair para fazer a caça. Olha os primórdios. Então, ele tem que ser provedor, ele tem que buscar, ele é a força bruta, digo, músculo, né? Ele tem que fazer o trabalho mais pesado, isso é uma natureza. A mulher tem uma parte da intuição muito mais aguçada, a parte do cuidar muito mais avantajada. Pela cara da Kátia, eu acho que isso vai... Pessoal, estamos de novo, no gente. segundo episódio. Não. Entenda que... Eu estou ouvindo o ponto de vista. Eu não estou aqui fazendo pensando julgamento, eu estou fazendo o que é o conceito. Conceito de feminino, Mas isso não está conceito de masculino, ponto. Agora, transita, de novo, tem a ver com foi criado. Adorei essa expressão. Foi criado, como desenvolveu coisas que podem ser afetivas ou traumas, e assim vai moldando de outras formas. Mas o conceito, a natureza do negócio, dos primórdios e vem avançando até a data de hoje, é aquele lance, cara, o homem nasceu para ser provedor. Nasceu. Agora, se no mundo de hoje ele não é o provedor da casa, é a mulher que está sendo, e ele está fazendo o papel de casa, de cuidar dos filhos, ou de cuidar da casa, enfim, que é diferente, é uma escolha. Eu não estou fazendo julgamento disso. Eu estou dizendo da essência como é. Isso está cravado e você pode consultar qualquer coisa, você vai perceber, por exemplo, tem guerra, e existe guerra e está existindo guerra nesse exato momento. Não é a mulher que tem que fazer nem de frente, gente. É homem. Por quê? Esse é um assunto masculino. É um assunto que tem que ser resolvido no homem, que é força bruta, que é uma série de outras coisas para fazer valer a coisa do país ou de outros temas. Botar a mulher na linha de frente, botar o homem para cuidar da casa, não significa que está sendo machista ou está sendo feminista. Nada disso. Mas existe uma natureza do negócio. Mas será que não tem guerra exatamente porque a sociedade, historicamente, estava predominantemente masculina? Não sei, tem N fatores. Será que se as mulheres participarem mais das discussões... Eu não quero entrar nessa seara porque você sabe, isso aqui tem começo, mas não tem mais fim. Não tem mais fim. Né? Não, é isso. Eu acho que o que a gente está dizendo é o seguinte, que é um tema que estava batendo muito forte aqui, a questão do machismo. Isso é fato e está consensual aqui entre nós quatro, independente de ser sexo masculino ou feminino, que o machismo não cabe. Ponto. É uma doença. Né? Então, mas tem a questão de, às vezes, você rechaçar o masculino, não é assim que a gente vai vencer. É talvez, primeiro, entender por que o cara tem atitude machista. E quando a gente consegue compreender por que o cara está tendo uma atitude machista, e isso não necessariamente precisa ser no mundo corporativo, pode ser na vida pessoal, pode ser com os colegas do bairro, ou no condomínio onde você mora. Quando você consegue entender, você começa a trabalhar isso para que ele faça reflexões. Porque, na verdade, quem tem que mudar no fim do dia é ele, não é a gente. Certo? Pelo, mas tem um negócio que você falou que tem um perigo aí, uma cilada que é o seguinte, você falou assim, não, que o homem é provedor e isso vem desde os primórdios. E eu entendo o que você diz, e o Danilo colocou nesse ponto também, que existem diferenças psicológicas, assim, a cabeça do homem ele funciona um pouco diferente da cabeça da mulher. Porque são corpos diferentes, né, inclusive. Então, assim, eu entendo que existem situações em que o homem, naturalmente, ele fique mais à vontade, em que a mulher fique mais
desconfortável. Então, por exemplo, quando você fala uma situação de guerra, eu entendo assim que por exemplo, o homem naturalmente ele dirige mais imprudentemente do que a mulher, por exemplo. Porque assim, justamente por a cabeça funcionar mais de forma mais impulsiva. Combativa, então, talvez. Então, assim, isso casa com essa ideia de o homem, ele se atirar no meio da mata lá para caçar, naturalmente para o homem ele faz talvez mais sentido isso do que para a mulher. Só que assim, os tempos mudaram, né? E a Kátia até colocou, o trabalho dela, por exemplo, é em relação à negociação, planejamento, não é mais caçar um bicho lá no meio do mato. Então você não tem mais aquela diferença física, por exemplo. Não, tudo bem, o homem levanta 100 quilos enquanto a mulher vai levantar 80, e assim vai. Então, assim, E de novo, depende do homem e depende da mulher. Lógico, exato, depende do homem, depende da mulher. Mas assim, você não tem mais essa situação, em muitos aspectos do trabalho, você não tem mais não cabe mais essa diferença em que se explica pela diferença psicológica do homem e da mulher. Então, aí a cilada que eu falo é o seguinte, eu entendo que em algumas situações, tudo bem, talvez assim, o homem ele vá se enquadrar melhor em determinadas profissões, determinados trabalhos. Por quê? Porque casa mais com essa predisposição, com a forma como a maior parte do lado masculino do homem funciona. Mas o perigo é generalizar isso, porque na hora que você coloca assim, não, o homem é provedor, você dá a entender que em qualquer situação é o homem que ele tem que assumir o papel de trazer o dinheiro para casa. Mas isso são interpretações, certo? Eu disse, Historicamente, foi assim. Historicamente, lá nas cavernas, e não fui eu que desenhei isso. Exato. Né? Isso é pregresso, certo? Quando o ser humano vivia na caverna, quem saía para caçar? Não, eu concordo. E é justamente A gente supõe que era o homem. Não, a gente não supõe. Não tem registro disso. Tem um monte de registro com desenhos, inclusive. E no desenho dá pra ver quem é homem e quem é Sim, mulher? bem claro, Eu inclusive. pesquisei a fundo. E se você olhar os filmes, se você olhar as tentativas de trazer a realidade de hoje, o que era o passado, com dinossauros, com os predadores gigantes, muito maiores que os homens. Porque nem existiram dinossauros e homens ao mesmo tempo. Pois é, não sei. Não, pelo menos isso eu tenho certeza. Teve uma transição aí, né? Teve uma transição. Não sei se diretamente é o dinossauro. Mas, de novo, se a gente viveu, a gente não sabe. por aí vai. Se a gente viveu, a gente não sabe. Eu só sei que eu não testemunhei isso. Não, esse é fato. Mas o que eu tô querendo trazer é o seguinte: não fui eu que disse, o homem saía para caçar. Isso tá nos registros. Sim. Certo ou errado, foi assim que se registrou. Exato. mas eu acho que Se também pra até data de pelo hoje, se pra data de hoje eu tô sendo interpretado como, não, você tá dizendo que só o homem pode ser provedor? Não foi isso que eu disse. Entendi o que você quer dizer. Não foi O isso. registrado foi isso. Eu não estou dizendo que a mulher não pode ser provedora. Não foi isso. Que fique bem claro, né? Porque senão isso talvez está conotando um machismo da minha parte. Eu tô desde o início falando que a gente tem que combater o machismo. E talvez uma interpretação possa dar a entender que eu tô colocando energia machista aqui. Não é isso. Né? Eu disse a natureza. Natureza. A Kátia trouxe um ponto que pode dar equidade quando ela disse: eu faço musculação e faço arte marcial. Eu faço arte marcial a vida inteira. Mas uma coisa você precisa saber que é uma verdade. Você pode estar de igual para igual com qualquer homem. Mas nas regras das leis e do negócio do mundo aqui chamado planeta Terra, você não vai ver um UFC homem contra mulher. Não vai ver. Porque não cabe. Entende? Então, por mais que você tenha uma mulher que tenha condições de desenvolver músculo, desenvolver força, desenvolver técnica, não dá para comparar com a genética. Sim. Entendeu? A mesma coisa no vôlei, né? De possibilidade de não justo, de não equilibrado. Perfeito. Do não justo tá claríssimo. Você vai trazer Mas essa aquela coisa de querer forçar uma curva de que uma mulher geneticamente pode ser idêntica ao homem, não. O homem, inclusive, não consegue processar 2 coisas ou 3 ao mesmo tempo. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. 10. A minha esposa faz 10 coisas ao mesmo tempo e eu fico assim, de boca aberta. Porque eu consigo processar 2, talvez. Se eu processar a terceira, a primeira cai. Porque é natureza. Esse dá um outro podcast, esse assunto. Dá, porque eu tenho vários contrapontos dessa afirmação, a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Você acha que não faz? Na linha do que você falou antes, de que o homem se cobra para não chorar e para ser forte, a mulher hoje se cobra para fazer 10 coisas ao mesmo tempo, para manter a posição de que ela faz 10 coisas. Nada esse papel. Bom ponto.
Mas é outra pauta. Mas eu quero só fazer um ponto importante. Eu acho que talvez a questão aqui, que bom que a gente pôde falar disso aqui, é que eu acho que a palavra, Pailu, natureza, ela tem realmente uma dupla interpretação. Ou pode parecer que a gente está dizendo que a natureza, no sentido até genético mesmo, ó, é isso, a natureza, né, o desenvolvimento darwiniano, biológico, ou Deus criou o homem e a mulher, e não importa. O homem hoje tem condições de ser provedor e a mulher não tem, ou o homem tem muito mais que a mulher, aí eu acho que pode dar uma falsa impressão mesmo de machista. Acho que quando você, o Júlio, né, trouxeram a questão de, peraí, eu nem estou discutindo aqui se isso está certo ou errado, mas se você pegar os livros de história, se você pegar a forma como o cinema interpretou os papéis, certo ou errado, e provavelmente errado em alguns aspectos, certo em outro, ficou realmente uma conotação muito mais estabelecida, que é contra isso que a gente está lutando, de que o homem é o indivíduo que deve prover e a mulher é o indivíduo que deve ficar cuidando daquilo que foi provido, né? Do ninho. Do ninho. Então, é que acho que a palavra natureza, ela tem uma casca de banana aí. Porque pode parecer que biologicamente tem uma determinação. Homem provê, mulher cuida. Biologicamente não tem essa determinação, né? A mulher pode sair para caçar também. E mais, hoje em dia, praticamente poucas civilizações ainda saem para caçar, né? A gente tem a agricultura, a pecuária, Sim. a indústria e por aí vai. Sim. Mas acho que é só o perigo disso, de parecer que é uma determinação biológica. Homem caça, mulher cuida. Não, o homem pode cuidar também. Mas você tem razão. Se você pegar todos os livros e filmes, é uma mudança muito recente, né? Buscar, questionar. Mas é só o homem que pode prover? Ué, uma mulher que trabalha no mercado financeiro, que ganha 5 milhões por ano de reais, o que em 2024 é bastante dinheiro num país como o Brasil, tem total condições de ser uma baita provedora de 3 ou 4 famílias, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Porque acho que muitos homens vão ficar se defendendo nisso, né? Não, mas o homem é preparado para prover. Mas ele pode, inclusive, até ser mais preparado para prover, porque na maioria das vezes os homens têm mais força física que as mulheres. Como você falou, Kátia, depende do homem, depende da mulher. Vamos pegar o compêndio geral, né? Quase metade da população masculina e metade feminina, biologicamente falando, você vai encontrar homens mais fortes do que mulheres. Então isso pode dar ao homem uma condição um pouquinho melhor, ou melhor, do que a mulher, por exemplo, para um combate físico. É verdade, mas isso não diz que a mulher não possa fazer isso. Assim como o homem tem totais condições de cuidar dos filhos, cuidar da casa, como disse o Pailu, se ele assim entender. Acho que o termo natureza podia gerar uma confusão de pré-determinação biológica. Pode ser, mas não foi o intuito. Beleza. Não, e eu antes o meu olhar não era nem questionando isso, era eu pensando nos exemplos onde tá. Não, mas eu tenho exemplos que isso não acontece. Não foi um julgamento. Julião, antes da Kátia fechar, quer colocar algum ponto aqui? Só para não deixar de citar também, a gente está discutindo aqui sobre a dificuldade que o machismo, né, ou seja, uma supervalorização do masculino, um problema social que isso cria. Mas existe um outro perigo também, né, de fazer o contrário, porque como uma certa revolta contra isso, você pode ter uma supervalorização também do feminino em detrimento do masculino. Então, assim, isso é um movimento claro que acontece, acho que em muitos aspectos na sociedade, vou dando um exemplo bem claro, nosso tempo já estourou um monte, né? Mas sem querer me estender muito. Mas, por exemplo, meus filhos são mais velhos agora, mas eu não deixava eles assistirem Peppa Pig, sabe aquele desenho? Uhum. Justamente porque ele... Esse mesmo. Eu assisti alguma coisa ou outra, assim, mas assim, o pai... Ele é um trouxa, assim, sabe? Ele é bobo. Ele é bobo. Ele não precisa ser um machista, né? Aquele fortão e tudo mais, mas ele não precisa ser bobo também. E, assim, isso me incomodava muito, sabe? Porque eu acho que existe na sociedade um risco de uma desconstrução também do homem, do masculino, como uma forma de supervalorização do feminino. Então, assim, é uma coisa de pêndulo, né? Um mundo muito machista, beleza, vamos criar um mundo muito feminista. Cara, isso não é equilíbrio, né? Cada um tem o seu papel. Até porque a gente já sabe que os extremos não sabem. Exatamente. Então, é só um outro risco, né? Isso. Ser observado. Extremos são perigosos, né? Uma empresa que tenha 100 líderes e 90 deles sejam homens e 10 mulheres, temos um desequilíbrio notório, numérico. Uma empresa que tenha 100 líderes, 90 mulheres e 10 homens, salvo alguma questão muito condizente, temos um desequilíbrio.
Mas também não adianta você ter 60% de mulheres e 40% de homens se todo mundo está exercitando uma liderança masculina. Exato. E não adianta você ter um mundo ali, não, olha, aqui a gente tem, né, uma boa distribuição 50-50, né? Temos até mais mulheres do que homens, 55-45, mas é uma liderança só feminina. Até os homens estão se portando, né, usando uma psique feminina. A gente continua tendo desequilíbrio do mesmo jeito. E acho que foi legal essa discussão exatamente para trazer isso. É mais do que só o número de homens ou mulheres, é a postura de homens e mulheres diante de um mundo que cada vez mais precisa do equilíbrio. Por quê? Porque no machismo as pessoas estão doentes. Cá, a palavra é sua, com todo o respeito e toda a admiração por você ter vindo aqui, nos permitido, às vezes, até pisar, né, no tomate de vez em quando. O que fica para você desse debate todo? Mas o pisar no tomate faz com que a gente repense. Eu acho que o principal ponto para mim é, quando a gente fala disso, ganhar a oportunidade de repensar os nossos pensamentos, as nossas teorias, as nossas verdades. Falo porque eu escorrego. Hoje em dia, então, tem um monte de coisa que a gente tem que tomar maior cuidado porque a fala ou a forma ou o gênero da palavra, né, ofende. E ofende e no direito da pessoa se sentir ofendida mesmo. Isso vai variar sempre. Vai variar, como eu falei antes, dificilmente, pouquíssimas situações vão fazer com que um homem me deixe constrangida se falar um palavrão ou se falar qualquer, enfim, besteira sexista na mesa. Porque eu aprendi a me defender. Mas se tiver outra mulher na mesa, eu vou me portar diferente. Porque eu vou agir em defesa dela. Porque eu não sei se ela vai gostar ou... Eu sei como eu lido com isso. Ela não sei. Então, eu, para o movimento das coisas, me sinto no dever de questionar e de enfrentar este homem se ela não consegue fazer isso ainda. Porque um dia eu também não consegui. Um dia eu também me senti acuada quando essas coisas aconteceram. Então, assim, poder questionar, poder colocar... E se eu puder dar um conselho para homens e mulheres, não só para os homens, mas se eu puder dar um conselho pensa antes de falar. Ajuda, são 5 segundos que você pensa e fala... Respira profundamente antes de falar. Né? O que eu vou falar tem um duplo sentido? Pode ter uma outra interpretação? Se tem dúvida, não fala, porque o outro, você não sabe o quanto o outro pode se sentir agredido por aquilo. O que aquilo pode significar para outra pessoa. Isso vale não só por o que a gente está falando agora, mas sim, se tem uma mulher na mesa e que ela já está na briga, na luta interna de se provar como líder, e ela só consegue fazer isso quando ela levantar o tom de voz, qualquer coisa que você falar vai ser gatilho. E aí a gente começa a reforçar, e a gente fica nesse embate. Então, escorregar no tomate, ou falar alguma coisa e poder falar assim, pô, gente, eu falei, agora me ouvindo, nem acredito que eu falei isso. Beleza, vamos lá, preciso ouvir diferente. E toda essa nossa discussão sobre a psique, né, eu sempre falo energia, né, a energia masculina e a energia feminina. Lá em casa é muito diferente. Quando você falou, um filho criado pela mãe e tal, sem o pai, pode ter, né, uma força, uma energia feminina maior, por não ter tido o pai dentro de casa. Eu tenho pai e mãe, mas o meu pai tem energia feminina maior e a minha mãe tem energia masculina maior. Então, ser criado pela minha mãe tem uma energia masculina muito forte. E como é complementar? Que tem influência dos seus avós, né? Exatamente. Só que o meu pai, se eu olhar para os meus avós, o meu pai, ele foi o irmão diferente. Porque os meus primos falavam, eu gosto do tio Gela porque ele abraça, porque ele dá cola, porque ele beija. E os irmãos dele eram mais... Não posso demonstrar tanto, não posso abraçar. Filho homem, abraçar o filho homem, meu pai abraça, meu pai beija. Então, ele tem essa coisa do acolhedor, da energia feminina realmente. E a minha mãe já tem essa necessidade de ser a forte, de quem resolve, né? Outro dia morreu um cachorro lá e o meu pai saiu chorando, foi pra roça chorando porque ele não queria ver, porque ele era apegado ao cachorro. A minha mãe, aí sobra pra mim, eu vou lá e pego o cachorro, cavo o buraco, vou lá, enterro, porque ela é resolvedora. Mas aí ela condenou como se tivesse errado ele chorando. Ele... Tá certo ele chorando.